Boa noite, torcida tricolor, aqui é Ney do canal Fluminense. Hoje é domingo e a gente vai trazer algumas notícias para vocês hoje. A gente vai falar de algumas coisas, vai dar a nossa opinião sobre algumas coisas, principalmente sobre a coletiva do Diniz e do Ramon Dias. A gente vai falar aqui nesse vídeo. A gente vai falar também sobre o próximo jogo do Fluminense contra o Cerro Porteño, quando é que o Flusão vai viajar. E vamos comentar um pouquinho do jogo de ontem, um comentário superficial. Eu já falei mais ontem. E também a gente vai falar do Felipe Andrade, tá? Eu quero dar um recado aqui pro Diniz. E vamos começar falando sobre o jogo de ontem, tá? O Fluminense ontem mostrou muita vontade no jogo, marcou bem, foi rápido nos contra-ataques, foi um fator positivo. Outro fator positivo foi o Diniz escalar cada jogador na sua posição, não improvisou. Ontem ele fez o básico, parece que ele ouviu a torcida, né? E de negativo a gente tem a atuação da zaga no segundo tempo, que teve um pane, principalmente com a saída do Felipe Melo. A gente pode falar tudo do Felipe Melo, mas o Felipe Melo tem técnica, é um zagueiro bom, né? É um cara que sabe se colocar, chega bem na bola, sabe tocar, sabe sair jogando. Mas o Felipe Melo não tem mais aquela saúde que ele tinha anos atrás. O Felipe Melo está com 40 anos, gente. Então, não está aguentando mais jogar os 90 minutos. O corpo dele não está aguentando. Então, no final do primeiro tempo, ele tem que sair. Isso é certo, é uma substituição que o Fluminense tem que fazer em todos os jogos. Mas eu achei que a opção do Fernando Diniz pelo Antônio Carlos, eu acho que eu já sei até o que ele possa ter pensado. Ele pensou, bom, se o Veguete é bom na bola aérea, eu vou botar o Antônio Carlos, que o Antônio Carlos é alto, e vai tentar neutralizar essa bola aérea do Veguete. Só que o Antônio Carlos falhou bizonhamente em dois lances, que quase acarretou numa virada do Vasco, né? Se não fosse a má pontaria do atacante e da boa colocação do Fábio, a vaca poderia ter ido para o brejo, né? Então, eu acho que ele deveria, do mesmo jeito que ele deu a chance para o Antônio Carlos, ele deveria ter colocado Felipe Andrade na zaga, ao lado do Manuel. Acho que daria mais certo. Felipe Andrade é canhoto, atuaria melhor ali no lado esquerdo, sabe sair jogando. E é garoto, né, gente? É garoto, corre mais, vai chegar melhor nos atacantes. Não tem corpo, beleza, ele não tem corpo, não pode até não ter a estatura do Antônio Carlos, mas ele pode subir alto também, ele pode ter impulsão, né? Então a gente tem que dar uma chance pro garoto. O garoto está pedindo passagem há um bom tempo e não adianta colocar o garoto com 10 minutos, bota o garoto com um tempo inteiro. O garoto jogou no Carioca no início, foi destaque em todos os jogos do Fluminense no Carioca, naqueles 3 jogos, 4 nas primeiras rodadas. Então, vamos dar chance ao garoto, vamos deixar o garoto jogar o seu futebol, da mesma forma que o André na época teve chance e despontou. Eu acho que esse garoto tem futuro. Para mim, eu gosto, ele é bom zagueiro, né? Mas eu acho que ele vai sobressair muito mais como volante. Se realmente o André for vendido no meio do ano, eu acho que o melhor reforço está dentro de casa, vai ser o Felipe Andrade. Eu imagino um meio-campo com Felipe Andrade, Martinelli e Ganso, tá? E com isso a gente já vai renovando o nosso plantel e futuramente também, de repente, saindo áreas, a gente tem o Marquinhos por ali e aí o Diniz pode jogar o Douglas Costa do outro lado, ou o Keno, né? Então, a gente tem que pensar no futuro, galera. Então não adianta a gente contratar jogador e não dar espaço para os garotos da base que estão arrebentaram na base, estão arrebentando nos treinos, e esses garotos têm que entrar, né? Eu acho que a opção pelo Felipe Andrade teria sido melhor, né? Até porque o garoto ia ganhar bagagem num clássico, né? Se ele fosse bem contra o Vasco, fatalmente o Diniz ia escalar ele futuramente mais jogos. Então eu acho que tem que dar a primeira chance, senão não adianta, né? Ele tem mais qualidade técnica do que o Antônio Carlos, isso aí é indiscutível, tá bom? Outro fator negativo no clássico foram as declarações dos dois treinadores, tanto o Diniz do Fluminense quanto o Ramon Dias do Vasco. O Diniz foi perguntado por um jornalista sobre o que ele achou da vitória, o que ele tinha para falar sobre a vitória no clássico.
E o treinador, em vez de humildade, preferiu disparar soberba para tudo quanto é lado, falando um monte de besteira e inverdades que só ele acredita, né? Ele falou que dos 13 jogos que o Fluminense disputou, os clássicos que o Fluminense não ganhou, que o Fluminense, na maioria, em grande parte desses clássicos, foi melhor. Mentira. Dos 13 jogos, o Fluminense foi pior nos 13 jogos. O adversário foi superior ao Fluminense nos 13 jogos. Tá? Outra inverdade, porque a gente estava disputando o Libertadores no ano passado e muitos dos clássicos a gente jogou com time misto. Pode até ser, mas não foram todos, né? 1 ou 2 jogos, no máximo, não foram todos os clássicos, tá? E então falou um monte de verdade, um monte de besteira, mandando recado para quem criticou ele e que agora vão inventar o quê? Ele só ganhou um jogo, gente. Ele ganhou um jogo contra o Vasco, que o Vasco também teve a oportunidade de vencer. Se o Vasco tivesse aproveitado as chances que teve no segundo tempo, poderia ter vencido o Fluminense tranquilamente. Entendeu? Ele venceu porque o Fluminense aproveitou melhor as chances que teve e soube defender na hora que precisou defender. Tá? Um resultado merecido, justo, mas também o Vasco poderia ter ganho. Então, o Fluminense não foi tão acima do Vasco, não. Tá? Então, vamos abaixar a peteca, que o Fluminense não deu nenhum nó tático no Vasco. Pelo contrário, no segundo tempo, o Fluminense foi, na maioria dos minutos, inferior ao Vasco. Tá? O que ele foi superior no primeiro tempo, no segundo tempo, a maior parte ele foi inferior. Por outro lado, o seu Ramon Dias, técnico do Vasco, falou um monte de merda também. Ele, em vez de se preocupar em treinar o time dele, para o time dele conseguir vitórias, porque o Vasco até agora já tem 2 derrotas, 1 vitória e 2 derrotas. Então, ele, em vez de se preocupar com o time dele, que no ano passado beirou o rebaixamento, tá? Escapou do rebaixamento no final, em vez de ele se preocupar com o time dele, ele foi falar do Maracanã que estava vazio. Gente, o torcedor não tem obrigação de lotar estádio, não. Ainda mais com o Fluminense, com os jogos anteriores que estavam perdendo, empatando, jogando mal, entendeu? O treinador fazendo invenções. O torcedor não é obrigado a sair da sua casa, pagar ingresso para ficar vendo o cara fazer experimentos. O torcedor do Fluminense não estava satisfeito, por isso não foi ao jogo. E é justo, não tem nada que se condenar nisso, não. E outra coisa, o Mário Bittencourt procurou o presidente do Vasco para tentar igualdade de ingressos no clássico, e o Vasco com palhaçadinha, só jogo, eu só aceito se no segundo jogo eu jogar na área sul. Gente, o Maracanã não é mais dos 4, não. Quem administra o Maracanã é Flamengo e Fluminense. Se você administra e paga as contas e faz melhoria no estádio, você tem direito de escolher o lado que você vai jogar. É a mesma coisa do Fluminense for para São Januário e for jogar como visitante e falar assim, olha, eu quero jogar naquele lado ali, senão eu não jogo. Não é a casa mais do Vasco. O Maracanã não é a casa do Vasco, nem do Botafogo mais. O Maracanã é administrado por Flamengo e Fluminense. Então o Vasco tem que jogar aonde tem espaço para ele jogar. Se é no lado norte, é no lado norte e acabou. Não vai ganhar no peito e na raça, jogar no lado sul, que é da torcida do Fluminense agora. Então não adianta fazer picuinha, não vou. Quem perdeu? Os dois. O Fluminense teve prejuízo, entendeu? E o Vasco deixou de botar a sua torcida no estádio para empurrar o seu time. Então, não tem que reclamar, foram os 2 times que fizeram merda, não foi um só não. Tá? O Fluminense fez de deixar o Diniz fazer os desmandos que ele fez nos jogos anteriores, a torcida se revoltou e não foi ao estádio. Tá? E o Ramon Dias e o Vasco, pela a direção do Vasco, por não ter aceitado o acordo do Mário Bittencourt de rachar as torcidas meio a meio no clássico. Teria dado perfeitamente uns 40 mil pagantes, né? Outra coisa, galera, próximo jogo do Fluminense é contra o Cerro Porteño, no Paraguai, pedreira, tá? Não vai ter jogo fácil, não. Não pensem vocês que é moleza, que não é. O Fluminense viaja nessa terça-feira para o Paraguai, vai treinar no campo do Esportivo Luqueno, clube que o Romerito é dirigente, clube que ele começou a carreira também, e ele vai rever o ídolo, né, Romerito, o nosso querido Dom Romero, e vai chegar no Paraguai, vai pro hotel e vai treinar no campo do Esportivo Luqueno até quarta-feira, que é a véspera do jogo.
Será um jogo pegado, não tenho dúvida disso, os paraguaios vão marcar em cima. O time terá que ser inteligente, o Fluminense tem que usar a cabeça para vencer esse jogo, principalmente sabendo usar os contra-ataques com Marquinhos e Alves. São dois jogadores rápidos e tem também o Cano, que é um exímio matador, um exímio finalizador. Então o Fluminense tem que saber usar essas armas, tá? O Fluminense do Diniz terá que aprender também a jogar fora de casa e a pontuar fora de casa. O Fluminense do Diniz perde muito jogo fora de casa, essa é a verdade. O jogo do Fluminense é sempre ter a bola, né, gente? A gente sabe disso. E propor o jogo. Mas, às vezes, é interessante você entregar a bola para o adversário. Ainda mais quando você joga fora. Deixa o adversário vir, rouba essa bola e liga os contra-ataques rápidos com Marquinhos e Alves, né? O Fluminense tem que saber usar outro tipo de jogo, não só o jogo que o Diniz quer de sair jogando. Até porque os caras vão marcar em cima. Então é interessante o Fluminense alçar essa bola no ataque, deixar os caras vir, roubar a bola e jogar nos contra-ataques, que a gente vai pegar os caras desprevenidos. Não tenho dúvida disso. O Fluminense tem que saber jogar às vezes, tá? Eu vou terminar também o vídeo, galera, falando sobre um jogador. É o jogador Felipe Andrade, zagueiro de origem, jovem, 22 anos. É um jogador que tem técnica, sabe marcar, se posiciona muito bem, é versátil, joga em várias posições e precisa entrar nesse time o mais rápido possível. Ele vai melhorar, sem dúvida nenhuma, o nosso sistema defensivo, tá? Eu não digo para ele ser titular, mas quando o Felipe Melo sair, eu acho que ele tem que entrar no lugar do Felipe Melo e não o Antônio Carlos. Eu gosto mais, se bem que eu gosto mais do Felipe Andrade como volante, mas ali ele não tem vaga agora, tem o André e o Martinelli. Mas se por acaso o André for vendido no meio do ano, a gente não precisa buscar volante lá fora, não. A gente tem um volante em casa, que é o Felipe Andrade. É um jogador que vai sair muito bem naquela função, porque além dele marcar bem, ele tem técnica, ele sabe sair jogando, e eu tenho certeza que ele vai despontar muito ali naquela posição. Não tenho dúvida disso, tá? Então, é isso, gente. Tem que dar bagagem pro garoto, tem que dar, deixar o garoto jogar, pelo menos meio tempo, no segundo tempo. Ele jogou no início do Carioca como volante nas 3 primeiras rodadas, foi muito bem, era o destaque do time em vários jogos. E a gente precisa sim buscar 2 zagueiros, tá? 2 zagueiros para entrar nesse time com urgência. A gente tem o Manuel, a gente tem o Felipe Melo, que a gente não pode contar com ele 90 minutos. A gente tem o Antônio Carlos, que não deu certo. A gente tem o Marlon, que vai ser devolvido, jogador que só vive machucado. Então a gente precisa, galera, contratar o mais rápido possível. E não é um zagueiro, não adianta trazer só o Thiago Silva, trouxemos... Não, tem que trazer o Thiago Silva e mais um, tá? Não sei quem, não sei se vai ser o Robert Renan, tem o Adrielson que está lá fora, tem uma porrada de jogador aí que poderia vir. Então o Fluminense tem que saber contratar e precisa de 2 zagueiros, tá? Precisa de 2 zagueiros. As competições estão aí, não adianta a gente ser eliminado para depois contratar. A gente tem que contratar antes, tá bom? Tá dado o recado, galera. Peço a todos os tricolores do canal, quem não é inscrito, que se inscreva. Deixe o like, a galera que gosta do canal. Ative as notificações, pessoal que não é inscrito. Ou o pessoal que é inscrito e que ainda não ativou a notificação, ativa, que quando eu gravar o vídeo vocês vão ficar cientes, tá? E vamos junto, galera, vamos impulsionar o canal, compartilha com o máximo de tricolores possíveis para a gente chegar aonde a gente pensa em chegar. A melhoria do canal e a monetização do canal depende de vocês também, depende de mim, mas depende de vocês também. Então eu conto com vocês para nós juntos conseguirmos erguer o canal e colocar o canal no seu devido lugar. Valeu? Saudações tricolores, amanhã a gente vai estar junto aqui, amanhã é segunda-feira e a gente vai falar muito do Flusão amanhã, tá? Amanhã tem treino e a gente vai destacar várias coisas no treino amanhã para vocês, tá bom? Um abraço, galera, boa noite, bom final de domingo, saudações tricolores para todos, fiquem com Deus.